Oi, boa noite, André Rocha. Boa noite, André. Manchete também. Diniz, mais uma vez aí sofrido, né? O Fluminense saindo atrás do placar. Você aí teve que, mais uma vez, mexer no time. O time fez um grande segundo tempo, ele conseguiu encurralar o Flamengo, conseguiu empatar. E o Ione Gonzalez, né, saiu machucado, ele que vem sendo predestinado. O que você achou desse segundo tempo, principalmente do Fluminense, num jogo tão difícil quanto hoje? E você falando mais uma vez que vai respeitar o campeonato até o final, porque os outros times também estão aí na luta por algum objetivo. Primeiramente, boa noite. A gente vai, de fato, respeitar o campeonato. E hoje tinha muita coisa em jogo, porque é um grande rival. E a gente se preparou da melhor forma possível. No primeiro tempo, o time não foi bem, principalmente até antes da parada. Depois a parada melhorou um pouco. E no segundo tempo fez um ótimo jogo. Mas acho também que o placar acabou sendo justo pelo que os times fizeram. O Flamengo no primeiro tempo e o Fluminense no segundo. E o Ione, né? Ione Gonzalez, pra gente, eu fiquei muito feliz dele ter feito o gol. Ele está melhorando cada vez mais os treinamentos, é uma pena. Tomara que não seja nada muito importante. Acho que não deve ser nada muito importante, porque ele tentou até continuar na partida. Realmente, quando é uma coisa mais aguda, o jogador não tem mínima condição de sequer tentar, ainda mais no músculo posterior da coxa. Então, a gente espera que seja alguma coisa leve e ele consiga recuperar rapidamente. Boa noite, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá não? Tá não? Boa noite. Tá agora, pô. Oi. Boa noite, Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Queria até fugir um pouquinho do jogo. Nos bastidores que o Fluminense divulgou ontem da final, a gente pôde ver uma cena muito interessante do John Arias abraçando a psicóloga do clube, falando que ela mudou ele, né, o jeito dele ser. Queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho das pessoas por trás das câmeras, né? Como é que você acha que a sua equipe, né, de preparadores, psicólogos, nutricionistas, departamento médico, como é que você acha que eles influenciaram nessa formação do Fluminense campeão? Eu acho que foi um trabalho de muitas mãos. Existe uma harmonia muito grande no clube. O staff do Fluminense, já falei mais de uma vez, é extremamente competente. Uma das melhores casas do Brasil para se trabalhar, com certeza. Sabe? Liderado aí pela maestria do seu Paulo Angione. Então, o trabalho da Emily, psicóloga, da Renata, nutricionista, eu vou falar todo mundo, o departamento médico extremamente competente também. Então, é muita gente trabalhando em prol do clube e o grande mérito do Fluminense, de fato, são as pessoas. As pessoas que trabalham no clube que ajudam muito a ter harmonia e facilita para que a equipe tenha um bom rendimento. Aqui, Diniz, boa noite. Alan Santos, do BTV Esportes. Eu queria saber sobre o jogo do André. Eu queria que você avaliasse o jogo dele, que é um jogador polivalente, e a cada jogo grande que ele faz como esse, um clássico, também na seleção brasileira, as convocações que ele vai, os olhos da Europa passam a ficar mais ainda em cima dele. Ele diz que não se arrepende da escolha que ele fez, de ter ficado no Fluminense e ser campeão da Libertadores. Mas a cada jogo esse jogador fica maior. Eu queria saber a sua avaliação sobre esse jogador hoje. Não é só hoje não, o André, desde quando eu cheguei aqui, para mim, ele é o jogador, se você falar qual o jogador que tem mais chance de brilhar rapidamente na Europa, é o André. Você perguntar para mim, desde quando eu cheguei aqui. Eu não tem muito erro para o André. Onde ele bater na Europa, para mim, ele vai ter brilho e vai brilhar bastante. E vai voltar, quando voltar, vai voltar para encerrar a carreira. Vai sentir falta dele? Muita falta. O André, talvez, foi de uma importância vital. A minha relação com ele, ela se deu uma conexão no primeiro instante. Foi desde o primeiro André, praticamente, acho que 98% dos jogos que ele jogou comigo, ele jogou num nível muito alto. Tem muito pouco jogo que ele foi abaixo, quase nenhum. Ele é um jogador extremamente raro que a gente tem no futebol brasileiro e ele é do Fluminense. Então a gente soube usar até onde deu. Acredito que é quase impossível a permanência do André e a gente no fundo torce para que ele vá para o melhor destino, para ele dar seguimento, que ele vai ter uma carreira brilhante. Boa noite, João Cláudio Mendonça, do canal Dimensão Esportiva. Durante a semana você falou que manterá o foco do time no brasileiro até em respeito à competição. No primeiro confronto entre os candidatos ao título, um jogo em que o time mostrou muita resiliência, conseguiu um empate de 1-1.
O Fluminense terá ainda 2 jogos com postulantes ao título, Palmeiras e Grêmio, na penúltima e última rodada, no ápice da preparação para o Mundial. Como é a sensação de poder ser um fiel da balança do brasileiro, usando a parte final para a preparação do Mundial? Então, obviamente que a gente vai pensar, primeiramente, no que é importante para o Fluminense. E a gente fez isso, inclusive, quando a gente teve que priorizar a Libertadores. Se a gente precisar, em algum momento, mexer no time, pensando no Mundial, para os jogadores estiverem desgastados, a gente vai fazer isso. Mas a gente vai respeitar a competição até o final e o fato de ser o fiel da balança, a gente não passa nada disso na minha cabeça de ser fiel da balança. O que passa na minha cabeça é jogar com o máximo de seriedade possível e priorizar as coisas do Fluminense. Boa noite, Diniz. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Sei que você é uma pessoa muito séria, tem trabalho pela seleção, tem trabalho pelo Fluminense. Mas amanhã vai ter uma festa. Queria saber como é que está esse coração de amanhã, está encontrando a torcida nas ruas, como é que está essa expectativa para amanhã com os jogadores? Tem alguém que tem que ficar de olho para não passar um pouquinho da linha? Como é que está a expectativa? Não, amanhã se passar da linha tudo bem. Amanhã é dia de comemorar, a gente já comemorou. Eu quando vou comemorar, eu comemoro muito. Depois do jogo, da final, celebrei bastante. E agora a gente conseguiu, acho que o time está de parabéns. Porque é muito difícil você pegar historicamente o que acontece depois que os times ganham a Libertadores, quase que o oposto que tem acontecido com o Fluminense, em termos de seriedade, de compromisso, comprometimento com a instituição, com o campeonato e com o futebol. Então eu dou os parabéns aos jogadores, que a gente pegou 2 adversários extremamente duros. O Inter também tem um time excelente, bem treinado, elenco dos que eu mais gosto no Brasil, e o Flamengo, a maior potência financeira do continente. Então, eu acho que os jogadores estão de parabéns pela postura. Diniz, boa noite. Boa noite. Gil Carvalho, Rádio Pelas Gigantes Esportes. Diniz, muita gente achou que o Fluminense viesse simplesmente para cumprir tabela, né? A gente viu um primeiro tempo em que os primeiros 30 minutos o Flamengo foi melhor. Mas daí para frente, na minha opinião, realmente o Fluminense demonstrou um futebol que lembrou aquele jogo de sábado contra o Boca Juniors, muito eficiente, um toque de bola tranquilo, sem desespero, muito consciente mesmo do que estava fazendo. Você acha que você conseguiu realmente fazer com a sua equipe hoje o que tinha nos seus planos? Ou você acha que o Fluminense poderia ter saído com a vitória nessa noite? Obrigado. Eu acho, pelo que aconteceu na partida, o resultado de empate foi justo, pelo que o Flamengo produziu no primeiro tempo e o Fluminense no segundo. A gente não foi um jogo, assim, não posso falar que eu gostei plenamente, porque o começo do jogo eu concordo com você, até os 30 primeiros minutos o Flamengo foi melhor que a gente, poderia ter feito um gol, acabou fazendo o gol, o jogo estava mais equilibrado, mas eu não gostei da primeira parte do primeiro tempo. Isso foi uma coisa que não estava nos nossos planos, muito pelo contrário. O plano era a gente treinou, era para ter jogado melhor no primeiro tempo e a gente não conseguiu, mas nos 30 minutos do primeiro tempo, e principalmente no segundo tempo, eu gostei muito da postura da equipe e acho que mostrou uma seriedade muito grande, poder de reação, assim como foi lá em Porto Alegre. Diniz, boa noite. Você falou que não gostou do primeiro tempo, mas gostou do segundo. A pergunta é bem específica. O que você identificou no intervalo que precisava mudar para o Fluminense voltar melhor para o segundo tempo? Eu acho que a gente estava jogando num ritmo muito lento e o Flamengo num ritmo muito acelerado. O Flamengo estava jogando um jogo e jogando outro jogo e eles prevaleceram por conta disso. A gente voltou a jogar no primeiro tempo, já deu uma equilibrada, e no segundo tempo a gente voltou mais acelerado. O Flamengo não diminuiu, mas a gente acelerou muito, jogou muito das nossas características, com muita agressividade, e tanto para marcar alto, ganhar a segunda bola, começar a ganhar praticamente todas as divididas, e começou a encorpar e envolver muito o Flamengo naquilo que a gente tem de característica que é muito nítida, que é a capacidade de ter posse, principalmente no campo de ataque. Quando teve a saída também começou a funcionar melhor, começamos a fazer saídas mais limpas, com mais mobilidade. Então o time no segundo tempo teve mais profundidade, também com a entrada do Ione Gonzalez, depois com o Lelê também. Então no segundo tempo a gente teve uma variação muito grande
de jogo, assim, um leque bem completo. A gente jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um jogo mais curto, um jogo mais longo. E isso acabou dificultando muito para o Flamengo marcar. A gente foi muito... A gente atacou de várias formas diferentes o Flamengo no segundo tempo. Diniz, a última aqui. Boa noite, Fernando. Queria te fazer uma pergunta sobre as alternativas que você testou hoje no time. No primeiro tempo, o Marcelo jogou praticamente quase o tempo todo, mais pelo centro do que pelo lateral, com o Martinelli um pouco mais aberto. E no segundo tempo, diferente do que você costuma fazer, de reunir mais jogadores em volta da bola, o time pareceu espaçar um pouco mais o campo. Eu queria entender se isso é uma alternativa de jogo que você está testando cada vez mais também, pensando no Mundial. E se você gostou do que você viu, principalmente depois dessas mudanças, dessas alternativas que você testou. Obrigado. A tua leitura está correta, o Marcelo jogou mais por dentro do que estava jogando habitualmente, mas tinha hora que ele estava na lateral, tinha hora que ele estava mais na meia, flutuando. E o time como um todo não estava conseguindo se impor no primeiro tempo. As mudanças no segundo tempo, elas surtiram efeito e a gente jogou de uma maneira mais variada, mas não é que a gente jogou nesse jogo. Acho que você já até fez pergunta parecida com essa que você está fazendo. Então o time tem jogado de maneira variada, que é o que tem que fazer mesmo. A gente tem outras maneiras de jogar. Se você ficar jogando só da mesma maneira, às vezes acaba facilitando para o adversário. Então a gente jogou de maneira agrupada, principalmente no lado direito no segundo tempo. Conseguimos fazer boas jogadas pela vida, depois a gente começou a circular mais a bola, de uma maneira mais aberta e atacando mais com os laterais, principalmente do lado esquerdo com o Diogo do que com os pontas. E o Ione tendo um pouco mais de presença de área. A gente variou o jogo também com bolas mais longas, principalmente depois que o Lelê entrou, e teve sucesso. Então a gente tem que saber jogar da maneira que o jogo pede, e hoje a gente soube explorar bastante, a gente jogou de maneira muito variada, e isso mostra a maturidade do time e também eu acredito que o efeito acumulativo desse 1 ano e meio, que isso sim é um tipo de coisa que demora um pouco mais de tempo para você ter tanta variação de jogo. Uau!